Dona Naide era rica, uma família rica, né, da época, Paula Pessoa, né? E daí então, só que ela tinha um lado Andrade, né? Filho. E a Dona Naide... Andrade era do marido, era? A Andrade era o dela. Dela própria, né? Não, desculpe, era Paula Pessoa. O doutor Manuel Andrade Marinho era era o que dela? Não era filho? Não? Nada. E por que mudaram o nome lá do hospital? Eu chego já. Você chega lá, é porque eu tô meio Pronto, nervoso. bem hoje. rapidinho. Nasceu de 7 Aí meses. eles tinham uma fazenda em Granja. E a Dona Naide, na passagem para Granja, parava no porto de Camusim. Porque era o principal transporte, a principal via de comunicação, de interligação entre os municípios e o Brasil, era pelo porto de Camusim, que era um porto natural. E Dona Naide, então, ia no porto e pegava os jornais. Dona Naide lia inglês, lia espanhol e lia francês. A Dona Naide era policlota pra época, né? E pra hoje também. Hoje o povo não sabe nem Mudou, nem sabe o que é poliglota. Poliglota como o quê? Será que como poliglota? Mas me respeita que eu não sou poliglota, não. É igual o cara que disse, o cara foi, só, essa eu não posso perder, não vou dizer o nome, o menino tirou muita nota vermelha, e aí brigou com ele, o pai, quando viu a nota vermelha, e ele tinha perguntado a um colega na Praça da Meroca, tinha ouvido o nome pederasta, e perguntou o que é pederasta. Pô, pederasta é aquele cara muito intelectual, estudioso, que sabe tudo, que é autodidata. Aí ele tirou as notas vermelhas, e aí o pai brigou. Fulano, tu não vai querer nada, não. Que é isso, papai? Seu filho é um pederasta. Assim é o poliglota, né? Seu filho é um pederasta. Pois é. Então, Dona Naide, um dia pegou um jornal inglês, né, da Inglaterra, e ela leu e viu: o Reino Unido decreta obrigatoriedade dos pré-natais. Instituiu o pré-natal obrigatório no Reino Unido, para que reduzisse a mortalidade materna. Olha, e Dona Naide, já naquela época viu isso e se empolgou, disse: eu vou fazer um posto de puericultura em Sobral. E juntou as damas de caridade, que acompanhavam ela, a Maria vai com as outras, né? Tá aí, sim, tá vendo? sim, olha aí. Já tinha, né? Monarquia. E a Dona Naide, então... Agora, só uma parte pro nosso ouvinte, porque o menino, eu conhecia esse tipo de posto e mudou de nome. O que é posto de puericultura, você tem que dizer. O que é um posto de puericultura, o nosso ouvinte saber. Diga o que é. É de acompanhamento da criança. Da criança. Pueril é criança. Então, mas aí eu vou ver se eu falo mais rápido dessa história aí. Não, mas então, fica aqui até 10 horas da noite, tem uma janta ainda. Vai ser sopa com banana. Que beleza. Sopa com banana, você gosta ainda, não? Cadê a cachaça, Tupi? O Tupi prometeu cachaça hoje. Não trouxe, né, Deixa ele terminar a Só conversa, vi pra pelo amor de isso. Deus. Deixa o homem terminar a conversa. Então, Dona Naide criou essa ideia, né, de fundar um posto de puericultura, e junto às damas de caridade, dizer: e o terreno? Como que a gente vai fazer? Vamos fazer quermesse, vamos promover quermesse, juntar dinheiro e tal. E aí elas foram ao Manuel Marinho de Saboia, que não é o de Andrade. O Manuel Marinho de Saboia era o sucessor do Ernesto Diocleciano na fábrica de tecido. Irmão do Zé Saboia? Então, o Ernesto é o pai do Zé Saboia. É o pai. Ele era irmão. E tinha o Zé Maria também, que era médico. Sim. Que era o Zé Maria Saboia. Só que ele não clinicava em Sobral. Ele veio pra cá só como industrial. Ele não veio mais fazendo medicina. Bom, e aí o que é fato é que a dona Naide, com as damas de caridade, foram ao Manuel Marinho de Saboia e pedir a ele que ele fizesse uma doação para a construção de um posto de puericultura. Ele foi e disse: eu tenho esse terreno. Aqui era uma lagoa, aqui do lado era um prado, né? Passava o prado, e ali era uma lagoa. E o terreno não ia mesmo prestar para. Só uma parte de novo. Fábrica. Prado é um local onde havia corridas de cavalo. Corrida de cavalo. Pronto, para ninguém saber o que é prado. Exatamente. Como tá o Aurélio Pessoa, viu, hoje? Exatamente. Ele é diferente. E daí então, ele doou o terreno, essa quadra, onde hoje é o Hospital da Unimed. E ali ela levantou o posto de puericultura, correspondendo com a escola de comércio que era na esquina. Sim. E na mesma ideia sobrou um dinheirinho, elas tiveram a ideia: pois vamos fazer a maternidade também. Aí mandaram fazer o projeto da maternidade,
trouxeram a planta do Rio de Janeiro e implantaram e construíram o hospital do lado. No dia da inauguração, a dona Naide fez o discurso e vieram alguns políticos para a inauguração e ela ressaltou que naquela edificação não tinha dinheiro político, todo o dinheiro tinha sido arrecadado pela bondade das pessoas de Sobral, do comércio, da indústria, inclusive deram o nome do hospital ao Manuel Marinho de Saboia, a maternidade Manuel Marinho de Saboia, que não era médico, era um industrial, era um senhor de terreno. Que doou o terreno. E que aqui não tivemos dinheiro de político. Daí então, um dos presentes, eu não sei se era um secretário, não sei das contas, não era o governador, mas um representante do governador, no discurso: muito bem, dona Naide, a senhora construiu, edificou os seus 2 edifícios, o Puericultura e a maternidade. E agora, quem a senhora vai conseguir para trabalhar gratuitamente nas suas instituições? Levanta um senhor muito elegante, de paletó branco, aí se apresenta, muito humilde, como sempre foi o jeito dele. Tomás Correia Aragão, aqui está o seu pediatra. Desponta dali do mesmo grupo, um outro senhor, médico, tinha chegado em Sobral em 1936, isso já era 1950, a inauguração do hospital. Aí, José Arimatea Monte Silva, aqui está o obstetra. E assim ela começou a contar com esses 2 médicos, né? E Sobral esnobou do político, né? E Sobral esnobou do político. O político queria dizer para ela que ela precisava da política para contratar o pessoal. E é isso que Sobral... Como é? O político esperava que ela pedisse a ajuda dele. Do político, pois é, não, eu sei. Esnobou, não, pois é, mas aí o ouvinte e aqui. Foi tudo espontâneo. Essa história que nós não sabemos. Isso que o doutor Aquino contou aqui, eu me emocionei, porque eu me emociono muito com as histórias de Sobral. É uma história que tem que se saber. Por quê? Porque foram 2 grandes homens. Apesar acho que o doutor Tomás era do Ipu. Não, filho do Ipu. O doutor Tomás do Ipu. Eu sei, mas ele era filho do Ipu. E o doutor Arimatea tá aqui? O doutor Arimatea também acho que não é de Sobral. Pois é, então quer dizer, mas vieram, Sobral abraçou. E o doutor Tomás, o doutor Aquino sabe melhor que nós todos aqui juntos, é o homem que entrou para a história da ciência da medicina, por causa do Calazar. Do Calazar. Então são histórias dessa maneira que nós sobralenses não conhecemos. Que nós, não contada, eu estou dizendo, nós, uma minúscula parte eu conheço, o Lira também conhece, o doutor Aquino conhece muito mais do que a gente, mas a gente precisa que isso seja apresentado. Vamos lançar o desafio, vamos escrever a história não contada de Sobral, cada um eu não escrevo, porque eu não sei escrever, eu falo, né? Eu sou paladino. Rapaz, você que é escritor. Para escrever é fácil. Porque tem um cara que escreveu não sei quantos livros, mas não tem um preste, né? Aí não dá, a gente cansa até de ler. Aí o que acontece? A gente vê, o Ivo tá falando quem foi Marinha Paiva. Diga pra ele quem foi Marinha Paiva. Marinha Paiva foi a parteira mais famosa de Sobral. Doutor Gerardo Cristino veio ao mundo. Doutor Aquino também. Olha também? Minha mãe teve 12 filhos, todos os partos feitos pela dona Marinha Paiva. Sendo que até mesmo o Zeca, que é o caçula, o gêmeo, né? Quando foi chamado o doutor Aristide Andrade para ir atender em casa, e o doutor Aristide vou em casa pegar os ferros. Os ferros eram fósforos. Fósforos, E daí, então, eles tinham uma história de uma ambulância, que é uma maletinha. Eles chamavam aquilo lá uma ambulância, né? E quando ele voltou, já tinha nascido as 2 crianças. E ele só fez conferir o final do nascimento dos meninos e tal, e foi embora. Mas nasceu espontâneo? Espontâneo. A mesma coisa aconteceu. Mas a dona Maria estava lá? Estava lá. A dona Maria fez o par. Estava lá pra gente. A Marinha chama... Porque a dona Maria, no fim da vida, ela já idosa,
ela começou a ficar, como todos os profissionais são assim mesmo, né? Eles começam a ver a evolução dos tempos, né? Imagine você que em 1950, 54, não tinha energia elétrica 24 horas. A Santa Casa funcionava com Petromax. Tinha um geradorzinho velho que faltava, acabou a gasolina, parava tudo, né? E o irmão da minha mãe foi operado de apendicite em 1954 e na metade da cirurgia acabou a energia. E o cirurgião do dia, né, que estava operando, né, de emergência, era com anestesia local. Imagine, o povo pensa que medicina é essa coisa linda que você vê hoje. Eu vejo os estudantes, os acadêmicos, eles pensam que toda vida existiu aquele catetezinho correndo soro na veia. Em 1961, um ano antes do Zeca nascer, em 60, antes do Zeca nascer, nasceu um irmão nosso, chamava-se Expedito, e ele morreu de desidratação e diarreia, porque ninguém podia fazer soro na veia, não existia soro na veia, né? O soro ainda era feito aqui e acolá, feito subcutâneo, e não se tinha soro a toda hora, né? Então a gente viveu épocas, né, muito difíceis, as pessoas às vezes não sabem disso. A medicina, a história da medicina é antiga e é recente, porque em 1920... Todo dia ela se moderniza. Todo dia. Em 1920, né, um cirurgião americano, judeu, naturalizado americano, chamado Halsted, ele já havia descrito todas as técnicas cirúrgicas, só que clássicas, né? Só que o problema tudo se esbarrava na esterilização e na anestesia. Você fazer essas atividades, imagine se abrir a barriga de uma pessoa, como meu avô foi aberto no Rio de Janeiro. Imagine que a farmácia de Sobral estava no Leblon. Ele dizia? Não, para você comprar um remédio. Comprar um remédio, né? Tinha que ir pro Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. A mãe do Luciano Camburão, que é falecido, né? Que é do Luciano Adiodato. A mãe dele, dona Luzinha, teve uma doença e o seu João Adiodato, por poder aquisitivo, saiu um barco quer dizer, um mensageiro Sobral a Camusim, cavalo. Aí Camusim pegava um vapor, esse vaporzinho é um barcozinho a vapor, a carvão, carvão, tocava no rumo do Rio de Janeiro. Chegava lá, descia lá na praia do Leblon e ancorava o barcozinho, ia na farmácia Cruz Vermelha do Rio de Janeiro, aí fazia aquela fórmula, preparava o remédio. Aí o Boticário faria. Isso, aí pegava o barcozinho de volta. Quantos dias eram isso? Pois não é? Ou morreu, ou ficou boa, né? O remédio. E a farmácia de Sobral era no Leblon, era? No Leblon. Meu pai, alcancei muito ele contar essas histórias. Que meu pai chegou em Sobral com 12 anos de idade. Então ele conhece assim, de muito tempo, ele contava essas histórias pra gente. Então muita coisa eu sei porque eu tô recontando o que ele já contava. Doutor Aquino, o doutor Tomás de Araújo Corrêa, primo do doutor Tomás. Primo legítimo. Primo lá em Ipu. Diz que nos anos 50. Os dois estão enterrados lá, viu? Não tinha transfusão de sangue. Não. E tinha uma pessoa para morrer lá e ele fez a transfusão direto. As duas pessoas aqui do lado e transferiu o sangue de um para outro. Se desse certo, né? Mas se o sangue fosse compatível, né? Você sabe, olha, você está falando de transfusão de sangue. As primeiras transfusões de sangue eram feitas de sangue de cabrito com a pessoa. Tu já imaginou? Tirar o sangue do cabrito para a pessoa. E eu não sei qual foi o Papa dos Pio. Pio 11, Pio 12, Pio... Não, foi bem antes. Pio I, Pio II, muito antigo. Esse Papa estava com uma doença e muito anêmico. Era hemofílico, não? Será? Não sei o que ele tinha, né? Só sei que esse Papa recebeu a primeira transfusão sangue humano homólogo da história da transfusão. Esse Papa recebeu de um garoto de 14 anos, né? E veja, a transfusão era feita com pena de pavão. Não tinha catéter, uma pena de pavão. A pessoa, você gota a gota botando no sangue, morreu o Papa e o menino. Morreram os dois. Não escapou ninguém para contar a história. Isso acontece. Estigando de feito na medicina. Era uma aventura, né?
a primeira cesariana do mundo ocorreu de uma mulher viva, que era permitida mulher morta. Como é? Cesariana só em mulher morta. Só morte para salvar a criança. Para salvar a criança. A igreja que não permitia? Não. Era A ciência. as leis da época, né? As leis da época, né? Mas em 1500, na Suíça, uma senhora estava em trabalho de parto há mais de 2 dias e não pariu, o menino não nascia. E daí Jacob Nifei, que era o marido, o pai da criança, era capador de porco. Ele sabia capar porco. E fazia cirurgias em animais, essas coisas assim, em bicho bruto, né? A mulher então se virou para ele esgotada de esperar o menino nascer. Todos os parteiros da Suíça ele levou para lá junto. Ninguém resolveu o parto dela. E ela no leito, ali esperando a criança, né? Ela vira para ele e diz: por que tu não me opera? Ele disse: eu não sei operar. Sabe que tu opera os animais, por que tu não salva teu filho? Olha, teu filho. Não era a mulher, não era ela. Filho, Não é muita doação. Era os dois, né? Era mãe e pai. Coisa linda, né? Quer dizer, ela não importava a vida dela, não né? vai salvar teu filho. Salva teu filho, tira ele de meu bucho. Aí ele criou coragem, ele se empoderou. Foi pegar a chuvelinha dele, meteu na barriga da mulher. Imagina, sem conhecer a anatomia. Eu acho assim, fantástica essa história, porque você vê, o cara abriu uma barriga sem conhecer a anatomia, e cadê o menino? Aí ele vê outro saco dentro da barriga da mulher, talvez tenha que abrir outro saco para tirar o menino, né? Ele não conhecia, né? Abriu, tirou a criança sobreviveu. Imagine, sem ter fio para suturar, sem ter antibiótico, sem ter nada de esterilização, nem sabia o que era isso não existia. E a história conta que essa mulher sobreviveu, né, sem pontear, sem nada, né? E o nome do menino talvez tenha sido até nonato, né? Porque é não nascido. Né? Não nascido, pode ser.